Olá pessoal, então mais um vídeo aqui nessa sequência de 10 vídeos sobre os principais erros encontrados em peças jurídicas. Vamos embora lá, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Mas primeiramente, pessoal, se inscreva no meu canal aqui, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, vai ser bom para mim. Vamos lá então para o primeiro erro, ou como queiram, a primeira dica do vídeo de hoje. Pessoal, o correto é escrever súmula número 130 ou súmula 130? Gente, como eu vejo isso em peças, né? E pior, como eu vejo as pessoas fazendo de qualquer jeito nas peças. Ora escrevem súmula número 130, ora somente o súmula 130, sem o N. Então, gente, uma dica que eu já vou dar aqui de início é a seguinte. Se vocês não foram seguir o que eu vou dizer a partir de agora, pelo menos padronizem na peça de vocês. Se optarem por escrever súmula N ponto, escrevam sempre súmula N ponto. Se optarem por escrever súmula e o número, escrevam assim em toda a peça, nada de ficar fazendo de uma hora de um jeito, de uma hora de outro, porque isso passa desleixo para o leitor da peça de vocês e ele pode até passar a ficar até mesmo desconfiado com o conteúdo em si da peça. Gente, e o correto é escrever súmula 130, sem o N ponto antes do 130. A primeira justificativa para isso é que no próprio site do STJ e do STF, a listagem de súmulas vem sem o Nzinho ali, né? Sem o N ponto. Se vocês, por exemplo, forem entrar lá no site do STF e do STJ, na relação de súmulas, vai estar lá súmula 1, súmula 2, súmula 3, não súmula número 1, súmula número 2, súmula número 3. Então essa já é uma ótima justificativa para vocês passarem apenas a usar súmula e o respectivo número sem o N ponto. Outra justificativa é que a palavra súmula no meio jurídico tem um sentido de resumo. Vamos aqui, né, para vocês entenderem melhor, vamos aqui entender súmula como uma pequena parte da jurisprudência, súmula como se fosse um pedacinho da jurisprudência do tribunal. Então, assim como não tem sentido nenhum falarmos jurisprudência número 15, também não tem sentido falar em súmula número 15. Gente, o que tem número é o enunciado da súmula. Tanto que está correto a gente escrever assim, ó, enunciado número 130 da súmula do STJ. Mas como a gente não escreve assim, a gente tem que escrever súmula 130 do STJ. Porque quem tem número é o enunciado, não a súmula. Ok, pessoal? Então escrevam sempre, então, súmula com o respectivo número, sem a abreviatura do número, né? Sem o N ponto. Sempre súmula 130 e não súmula número 130. Pessoal, e um erro forte que eu encontro nas peças até hoje, por incrível que pareça, é relacionado com a expressão haja vista. Gente, coloquem isso na cabeça. O haja vista é invariável. O que isso quer dizer? Que não existe hajam vistos, hajam vistas, haja visto, ok? É sempre haja vista. Vamos lá, pela primeira vez no vídeo de hoje, ao nosso quadro verde. Essa invalidez já foi judicialmente reconhecida, haja vista a autora encontrar-se sob a curatela de sua tia, certo, hein? Haja vista. O parecer foi favorável, haja visto o contentamento da autora. Não, pessoal, não é porque o contentamento ali é masculino que vai ser haja visto. Como eu falei, é sempre haja vista, assim. O parecer foi favorável, haja vista o contentamento da autora. Pessoal, outra coisa que vocês têm de tomar cuidado é que não existe a expressão haja vista que. Isso não existe. Em vez dela, usem uma vez que, porque, já que, ok? Então não vão se esquecer, hein? A expressão correta é sempre haja vista. É invariável, vocês vão usá-la sempre.
independentemente se o substantivo ou alguma expressão na frase estiver no plural ou no masculino. Gente, e a próxima dica tem a ver com o uso incorreto dos adjetivos nas nossas peças. Por exemplo, a expressão materialidade delitiva. Gente, esse delitivo aí está adjetivando o materialidade, que é o substantivo. Acontece que delitiva aí está usado de forma errada. Por quê? Porque a materialidade não pode ser delitiva. O que é delitiva é o fato. Está incorreta, portanto, a seguinte construção. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Não, gente, vocês vão corrigir para demonstradas a autoria e a materialidade do fato delituoso, ou até mesmo materialidade do delito. Da mesma forma, acidentária não é qualidade de aposentadoria. Por isso está incorreta a seguinte construção. A prova da causa de aposentadoria acidentária por invalidez. Vocês vão corrigir para a prova da causa de aposentadoria por invalidez acidentária. E, gente, eu peguei aqui meu computador para ler algumas frases para vocês, né, em que o adjetivo também está errado. Olha só. Figura tentada de homicídio. Não, vocês vão corrigir para figura de homicídio tentado. Ou tentativa de homicídio. Ok? Fase inquisitorial. Não, vocês vão corrigir para fase de inquérito. Testemunhas acusatórias. Não, vocês vão escrever testemunhas de acusação. Insuficiência probatória. Não, vocês vão escrever insuficiência de provas. Interessante, né, gente? Manifestação ministerial. Não, manifestação do Ministério Público. E é interessante quando, por mais que essas expressões já sejam assim, meio que praxes na escrita jurídica, a gente nota que quando a gente corrige essas expressões, o texto fica bem melhor. Confissão policial feita pelo acusado. Não. Confissão do acusado na fase policial. Interessante, né? Confissão policial parece que é uma confissão da polícia. Apego normativo exagerado. Não. Exagerado apego à norma. Dosimetria penal. Não. Dosimetria da pena. Pedido executório. Não. Troquem para pedido de execução. Depoimentos testemunhais. Não. Troquem para depoimentos das testemunhas. Perceberam que como fica bem melhor, né? Como eu falei antes, embora as expressões estejam já consagradas, né? Essas expressões adjetivadas, quando a gente as corrige, elas se tornam muito melhor. Gente, e a última dica e o último erro que eu encontro, mas esse é até um pouco desculpável. E o erro diz respeito às palavrinhas elidir e ilidir. Gente, às vezes essas palavras aí, elas possuem mesmo o mesmo sentido, tá? Mas em outras vezes não. Olhem só, o elidir com E significa excluir, eliminar, suspender, suprimir. Para vocês decorarem, imaginem assim. Ó, o elidir começa com E, então significa excluir, eliminar. Eu, por exemplo, fiz assim para decorar, né? Porque a gente aqui, se o cara que é professor, não vai ter que decorar algumas coisinhas, né? A gente não absorve as coisas naturalmente, a gente tem né? A gente decora e decora muito. Agora, pessoal, o elidir com I, a gente vai usar esse verbo aí quando a gente estiver falando sobre argumentação, nós estivermos refutando fatos, apresentando provas. Já vão entender, dê uma olhadinha no quadro. Iniciado o cumprimento de sentença, a realização do depósito, a depender de sua finalidade, pode ou não elidir a multa de 10%. Né? Pode ou não excluir
a multa de 10%. Os depoimentos das testemunhas foram insuficientes para ilidir os fundamentos da decisão condenatória. Ó, suficiente para refutar os fundamentos. Interessante nessa frase, né? Não sei se vocês perceberam, está escrito depoimentos das testemunhas, não depoimentos testemunhais. Lembram do que eu falei anteriormente? Agora, como eu disse antes, às vezes o elidir vai ter mais ou menos o mesmo sentido do ilidir. Reparem aí nessas frases. Ao contribuinte cabe o ônus de elidir ou ilidir a presunção de que foi devidamente notificado. Pode ter o sentido de excluir ou de refutar. Por isso, vocês podem usar tanto o elidir quanto o ilidir. Mero equívoco material no preenchimento da promissória não é bastante para elidir ou ilidir a obrigação. Aí, de novo, tanto faz usar o elidir com E ou ilidir com I. Pessoal, então era isso. Gostaram das dicas de hoje? Então, para continuar, né, tendo dicas aqui sempre legais, sempre bacanas, se inscrevam lá nas minhas redes sociais, gente. No Instagram e no Facebook eu posto diariamente novos conteúdos interessantes. Vão lá, interajam comigo, participem, é bem bacana. Vejo vocês no próximo vídeo. Vai ser o 10º vídeo, né? Isso, vai ser o 10º vídeo, o último vídeo em que eu apresentarei aqui os principais erros encontrados em peças jurídicas. Forte abraço e até mais!